Oi, gente! Bom dia e força para você que enfrenta os transtornos provocados pela chuva e não foram poucos, né? Pois é, bom dia, amigo do TN. O TN1 acompanhou a Batalha dos Capixabas na volta para casa ontem à noite e o dia seguinte também. Árvores no meio da rua, árvores ameaçando casas, falta de luz, alagamentos e desalojados. Na edição de hoje, um geral nos estragos provocados pelo temporal e volta a chover no Espírito Santo. Tem alerta da Defesa Civil. Continua internado em estado grave o homem que caiu de poste quando tentava roubar fios de cobre dentro da UFES. Não aceitou o fim do relacionamento e é suspeito de esfaquear o atual companheiro da ex-mulher. A vítima foi surpreendida a caminho do trabalho. A preocupação não tem fim. O CREA não descarta perigo de desabamento da caixa d'água em condomínio no bairro São Diogo, na Serra. Notícia lamentável. Rio Bananal, no norte do estado, perdeu todas as doses de vacina contra a Covid. Vândalos teriam desligado a energia do local onde os imunizantes estavam. E está chegando a vez da turma dos 60 anos ser imunizada. O TN1 traz todas as informações para você. Enquanto isso, municípios capixabas começam a segunda etapa de vacinação em idosos. Tem gente tão feliz que até canta marchinha durante a vacinação. Olha só. Você pensa que a vacina é água? A vacina não é água, não. A vacina vem do frasco e a água vem do ribeirão. Ah, meu Deus, sensacional. A gente volta rapidinho, não sai daí não. H 43 e a gente já começa o TN1 de hoje mostrando essas imagens. Gente, foi muita, mas muita chuva que caiu no Espírito Santo na noite de ontem. Tá aqui no LED, olha só o estrago. Olha só como é que ficou esse carro, né? Pois é, ruas alagadas na região metropolitana, muita lama na zona rural e árvores desabaram devido à forte ventania. Hoje pela manhã deu para ver os estragos causados pela tempestade que caiu na última noite. O Wesley tinha estacionado o carro na rua Belo Horizonte, em Itapuã, Vila Velha, e por pouco não foi atingido pela árvore. Parei para comprar um peixe, né, aqui para fazer em casa. Aí na hora que eu fui sair veio aquele vento, eu voltei para dentro. Nisso que eu voltei para dentro, que eu ia sair de novo, a árvore caiu em cima do carro, arrancou o poste e destruiu meu carro, né? A árvore também derrubou o poste com a luminária. Moradores de 2 prédios ficaram sem energia. A árvore da espécie ficus era centenária e caiu após a forte ventania ocorrida na noite desta quarta-feira de cinzas. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, cerca de 50 árvores caíram durante o vendaval em Vila Velha. Não tem danos pessoais, só materiais, que é muito importante assim, para os municípios, né? Para o nosso município. E assim, o prejuízo mesmo, só mesmo para poder a gente retirar as árvores aqui do meio das ruas. Tem muito tempo que a gente não vê uma situação como aconteceu ontem no nosso município, e muito rápido. A gente teve locais que as árvores foram arrancadas, elas não tombaram, elas arrancaram, umas foram moídas, cortadas. Então o vento foi muito forte realmente e mais ou menos mais de 50 árvores realmente tombaram, caíram no município de Vila Velha. Haroldo mora na rua lateral e teme a queda dessas 2 árvores, uma ficus e uma castanheira. Aquela árvore ali, ninguém falava que aquela árvore ali ia cair, né? Porque a gente vê tanta árvore em perigo, essa árvore que tem aqui, que eu mostrei vocês agora, que essa aqui está perigosa, ficar aí vai ser um prejuízo muito grande e tirar a vida de alguém ainda, né? Pede a Deus que não aconteça isso, né? A gente pede ao morador que ele faça uma ouvidoria, ligando para 162, aí nós vamos vir ao local, vamos fazer uma análise junto com o engenheiro do meio ambiente. Se a árvore realmente for necessária tirar, a gente vai fazer a supressão dessa árvore para poder não trazer risco para o nosso povo de Vila Velha. E é preciso ficar atento mesmo às árvores que podem apresentar algum risco aos moradores. Em Vila Velha, além de Itapuã, vários bairros foram afetados com a chuva. Ruas ficaram alagadas em Divino Espírito Santo. Moradores gravaram vídeos assustados com a situação. Olha a situação da descida da alça da terceira ponte. Tudo cheio d'água. Pela manhã, em Xuri, área rural de Vila Velha, os motoristas encontraram muita lama no caminho. Pura lama, viatura lá quase tombando, ninguém sobe, ninguém desce.
Aí, pessoal, tá difícil para chegar na cadeia hoje, hein? Mas o que surpreendeu mesmo foram as quedas das árvores. Segundo a administração municipal, foi o primeiro registro de tantas árvores caídas. Homens trabalhavam para retirar os troncos e os galhos das vias. Nós estamos aqui na Rua Morisco, na Glória, rua do campo de futebol, e segundo a prefeitura foi a rua mais afetada com o vendaval. Somente aqui, 5 árvores caíram. Em Santo Inês, a cena se repete. 2 árvores centenárias caíram, deixando a rua Francisco Assunção Carvalho totalmente interditada. Gente, muito transtorno ontem à noite por causa da chuva. Em Vitória, pelo menos 30 árvores caíram com o vendaval. A força do vento também destruiu o telhado do Hospital Santa Rita, em Maruípe. Foi uma tempestade que assustou e provocou muitos estragos. Bairros ficaram sem energia elétrica e equipes da prefeitura se desdobraram para dar conta das ocorrências. Pelo vídeo gravado por um morador, é possível ver o momento da explosão de um transformador na Praia do Suá, em Vitória. A explosão foi provocada pela forte chuva que caiu na capital capixaba no início da noite desta quarta-feira. O vendaval provocou diversos estragos pela cidade. No Hospital Santa Rita, em Maruípe, parte do telhado foi arrancada. A região também ficou sem energia elétrica. Na Enseada do Suá, essa árvore caiu na rua que dá acesso à terceira ponte e atingiu o carro que estava estacionado. A rua ficou interditada. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para fazer o corte dos galhos e liberar a pista. Em Santa Lúcia, a árvore caiu sobre a fiação e quebrou a parte superior do poste. A região também ficou sem energia. A queda da árvore bloqueou a passagem de veículos em parte da Avenida Rio Branco. Segundo os nossos levantamentos iniciais, são mais ou menos 30 árvores que caíram. A gente tem que confirmar ainda essas informações, mas o importante é que todo o poder público municipal já está com suas equipes em campo para fazer a remoção dessas árvores, reestabelecer as vias e dar segurança para a população. A informação inicial que chegou para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Vitória é que durante o vendaval, pelo menos 30 árvores caíram em diversas regiões da capital capixaba. A gente já está com a equipe em campo, assim que a gente recebeu os alertas. Vale ressaltar que a gente recebeu uma carga de chuva considerável em pouco tempo, com grande quantidade de vento e raio, né? Foi uma verdadeira tempestade. E os transtornos não pararam por aí. Na Avenida Vitória, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e subiu na ciclovia. Em Vila Velha, o terminal de Itaparica ficou sem energia e os passageiros tiveram dificuldades para embarcar nos ônibus. Esse é o terminal de Itaparica. Agora, às 7h30, apagadinho. Desse jeito. Complicado, né? Sobre a Avenida Rio Branco, em Santa Lúcia, o Corpo de Bombeiros começou os trabalhos de corte da árvore logo cedo. O serviço foi acompanhado por equipes da EDP, já que a rede elétrica foi atingida e comprometeu o fornecimento na região. A EDP diz que a energia já foi normalizada em 95% dos clientes afetados. A queda de árvores, galhos, telhas e placas sobre a fiação danificaram transformadores e romperam cabos. A EDP orienta moradores a não se aproximar dos cabos caídos. Denúncia de risco com a rede elétrica pode ser feita pelo telefone 0800 721 0707. Vamos bater um papo então com Felipe Chicarino, que está ao vivo com a Defesa Civil Estadual. Bom dia, meu amigo. As informações, por favor. Oi, Lu. Bom dia para você. Bom dia, Bruninha. Bom dia a todos que nos acompanham neste dia nublado, né, Brunão? Mostra aí, cinza. Mostra, Brunão, cinza. Aí, ó, tempo fechado. E já começa esse vivo dizendo o seguinte, viu, Luciano e Bruna? A previsão de chuva forte aqui no Espírito Santo vai até domingo. É isso que me contou o Major Sivami. Major, muito bom dia. Quer dizer que para quem está em casa, já é garantido chuva até domingo? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, a gente tem previsões que essa chuva começaria hoje e até domingo de manhã ela vai se apresentar da mesma natureza. No caso, começou ontem, então. Teve aí
um dia aí de antecedência começou mais rápido. Exatamente, as previsões diriam que na quarta-feira começaria esse episódio de chuva intensa. Essas chuvas são pancadas de chuva, né? Significa que mesmo que chuva pouco, é num intervalo curto de tempo e ela pode causar esses desastres que a gente está vendo aí. Isso que eu ia te perguntar, Major. Antes do vivo, eu estava perguntando para o Major aqui. Major, posso perguntar para o senhor que a chuva ela foi breve, porém intensa? Seria isso? Choveu pouco tempo, mas muita água? Exato. Por causa disso, a gente não recebeu muito alerta de inundação. Mas são alertas de risco de movimento de massa por conta da chuva intensa no curto período de tempo. E da forma que ela chega, ela causa destelhamentos, deslizamentos e outros dessa natureza. Alguns alagamentos podem ser até percebidos, mas geralmente eles escoam de maneira mais rápida e acabam não sendo preocupação. E foi muita água, né, Bruno e Luciano? E aqui no Espírito Santo a gente destaca 2 municípios. Afonso Cláudio, no interior do estado, foi onde mais choveu no interior todo. E Vitória, aqui na Grande Vitória, foi o município que mais choveu. Vamos saber como é que foi essa chuva no interior do estado? Vamos acompanhar? A gente preparou um material aí para mostrar para vocês. Vamos acompanhar como é que foi a chuva no interior? Em Alfredo Chaves, o morador registra a chuva acompanhada de vendaval. Olha o estrago feito na estrada. Várias árvores foram arrancadas pelo vento forte. Em Cariacica, mais registros da tempestade que assustou moradores em Alto Boa Vista. Na reta do aeroporto, em Vitória, trânsito complicado após a queda de uma árvore. Na Vila Rubim, a árvore caiu pertinho de 2 vendedores que se abrigavam da chuva. A árvore da Vila Rubim caiu agora, ó. Da Vila Rubim a árvore caiu. Que doideira, velho. A queda de árvores foi uma das ocorrências mais comuns. Rodovias federais e estaduais tiveram que ser interditadas. Na região de Maruípe, várias ruas alagadas. Teve motorista que abandonou o veículo e a enxurrada invadiu casas e comércio. Em Viana, a cobertura de uma casa não resistiu à força do vento. No interior, em Alto Rio Novo, o temporal pegou muita gente de surpresa. Ruas inundadas dificultaram a passagem dos veículos. O carro quebrou aí, ó. Olha umas motos paradas no meio da estrada. Parece trem de filme, mas nem é não. Aqui no interior do Espírito Santo. Pois é, e mais uma vez, né, a chuva aí castigando os moradores do sul do Espírito Santo, né? O sul que sofreu ano passado, sofreu ano retrasado com fortes chuvas. Agora, Major, deixa eu perguntar para o senhor o seguinte, aqui em Vitória, trazendo um pouco a discussão aqui para Vitória, foi a cidade que mais choveu. Além de Vitória, outras cidades podem se preocupar agora com as próximas horas. Onde tem mais risco? O pessoal de casa aí da Grande Vitória, de Serra, de Vila Velha, de Cariacica, de Viana, além de Vitória, o que dizer para essas pessoas? Onde tem mais risco hoje, né? De acordo com esse monitoramento de vocês? Sim, Vitória choveu bastante, né? E a gente tem alertas de movimento de massa também para o município. A gente espera que na parte mais litorânea seja um pouco mais ameno o evento. A parte central do estado, indo para a parte oeste, abrindo em leque, vai ser a área mais afetada nos próximos dias. Agora, a gente teve também com as fortes chuvas de ontem, né, Major? Um número aí que pequeno, mas sim de pessoas que não conseguiram voltar para as casas, os desalojados, né? Queria que o senhor falasse um pouco como é que está essa pegada dos desalojados hoje, agora, a situação de momento. Isso, são 3 municípios, né? O município de Iuna com 3 desalojados, o município de Cariacica com 2 desalojados e o município de Vila Velha com 4 desalojados. Esse número já foi maior, mas a situação acaba se normalizando nesses municípios e esse número vai diminuindo. Vamos prestar o serviço então, Bruna e Luciano. O Major, é o seguinte, o senhor mesmo já me explicou que tem a questão do SMS, que a pessoa que mora em área de risco, que ela recebe SMS. Quais são os outros cuidados que os capixabas, que os nossos amigos do TN, que às vezes moram em área de risco, moram em área que tem alagamento, deslizamento, o que essas pessoas precisam se preocupar a partir de agora, que a gente tem aí a previsão de fortes chuvas até domingo? Bom, sempre ter em mente os números de emergência 199 e 193. Também se preocupar em conseguir ficar em um local abrigado. Essas chuvas têm chuvas intensas, vendaval, tempestade, como foi a de ontem. Então é sempre importante ficar no local abrigado. Qualquer barulho estranho, qualquer rachadura na casa, qualquer movimento de árvore, movimento de cercas, movimento de postes, água minando do talude ou do barranco, digamos assim, é importante que saiamos de casa e encontramos um local seguro. A gente viu imagens, né, Major, na BR, os carros ficando ali submersos. A gente tem que ficar esperto, porque às vezes a chuva vem, a gente tem que se abrigar o mais rápido possível, não dá para esperar acontecer, né, Major? Sim, exatamente. E é importante que a gente fique em local abrigado, quando estiver percebendo que a chuva está nesse momento, porque ela é muito perigosa, quando chega muito rápido. O pessoal que se depara com o local alagado, sai o mais rápido possível, não entre em local que possa ficar alagado e sempre ligue para os números de emergência caso esteja em perigo maior.
Bruna e Luciano, vocês aí no estúdio, tem alguma pergunta para o Major aqui da Defesa Civil Estadual? Posso liberar ele para almoçar? O cheiro de comida aqui tá bom, tá? Já vou adiantar para vocês. Na verdade, é só confirmar, né, o que ele já falou. Então, tem alerta de mais chuva de tempestade para hoje ainda, Felipe? A Bruna está perguntando, né, que a previsão de fortes chuvas até domingo. Mas para hoje, quinta-feira, é para ficar esperto, Major? Tenhamos as mesmas precauções do dia de ontem, porque a chuva de hoje ela pode ser da mesma forma ou até mais intensa. De repente a gente não perceba isso ocorrendo no mesmo município, né? Mas para o estado todo a gente tem que redobrar esses cuidados. Tá bom, muito obrigado, Major. Uma boa tarde para o senhor, bom trabalho, bom monitoramento e bom almoço também daqui a pouco. Boa tarde, bom almoço, fiquem em segurança todos. Obrigado, é isso aí, em segurança a todos, viu? Por isso vamos levar ao pé da letra o que indicou, o que orientou o Major da Defesa Civil Estadual. Bruna e Luciano, eu devolvo para vocês. Uma boa tarde a todos. Um ótimo jornal para vocês. Tá certo, Felipe. Bom trabalho aí para você, para o Major também. Tá feito o alerta. A gente tem que se proteger, tem que tomar cuidado. É verdade. Você acabou de ver o alerta feito pela Defesa Civil, então fique atento aos sinais de risco de deslizamentos de terra, desmoronamentos. Há previsão de novos temporais ainda hoje. Chuvas que vêm acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento. O tempo não deve mudar até domingo, viu? Segundo Incapé, na Grande Vitória, o dia segue abafado e tem pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 24, máxima de 33 graus. Mesmo com chuva, está rolando vacinação contra a Covid-19. Vamos aproveitar para atualizar, então, nosso painel de vacinas aqui no estado. Já está rodando na tela. Mais de 100 mil pessoas já foram vacinadas no Espírito Santo. São 101.713. Isso da primeira dose. A segunda já foi aplicada em 179 pessoas. A quantidade de vacinas recebidas ainda é a mesma, 207.420 doses. 171.452 doses já foram distribuídas. Hoje o estado registrou 33 mortes por coronavírus. Isso somente nas últimas 24 horas, hein? Foram mais de 900 casos confirmados. O painel Covid, o estado já tem 312.614 casos, mais de 294.500 recuperados e, infelizmente, 6.209 mortes. Pois é, e 2 pacientes que vieram de Rondônia para tratar a Covid-19 aqui no estado não resistiram à doença. As vítimas estavam internadas no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. São um homem de 66 anos que lutava contra a doença há 9 dias e uma mulher de 80 anos que estava em tratamento há 6 dias. As famílias já foram informadas. O transporte dos corpos é de responsabilidade do governo de Rondônia. Outros 15 pacientes vindos de Rondônia e 11 transferidos do estado do Amazonas continuam em tratamento. 6 morreram e 19 já receberam alta. Bom, a gente viu aí no vacinômetro que quase 180 pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Na Serra, hoje foi a vez dos idosos que vivem em instituições de longa permanência. Você vai conhecer agora, gente, a dona Ivete, que foi vacinada hoje. Não é Ivete Sangalo não, tá? Mas o talento e a disposição são bem parecidos. Abre alas para a dona Ivete, rainha do carnaval. Mais de 30 idosos que vivem na instituição de longa permanência, a Vedalma, em Cariacica Sede, receberam a segunda dose da vacina. Aí pelo menos a gente... Essa aí... um errinho aí, né? Essa é depois, a gente deu um spoiler da matéria da Manu, né? Essa é a segunda dose de Cariacica. Agora a gente vai aproveitar para falar direto ao vivo com a repórter Vanessa Calmon, que está com o subsecretário Rebli, de Atenção de Saúde. Vanessinha já está aparecendo aqui. Boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde, Bruna, boa tarde, Luciano, boa tarde para todo mundo que acompanha o Tribuna Notícias primeira edição. Eu vi aí que vocês chamaram, né, a minha matéria. Eu fui lá em São Diogo 1, gente, na Serra, numa instituição de longa permanência. Conheci vários idosos, inclusive queria mandar um grande beijo para eles, né, eles que tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 hoje. Lá no município, a vacinação, né, com a segunda dose da vacina começou então na data de hoje e outros municípios já vêm vacinando também outros dias, viu? Vitória já começou, Cariacica já começou e Serra então começou a vacinação hoje. Como a Bruna mesmo falou, a dona Ivete, gente, eu abri alas para a dona Ivete, uma idosa que fez uma marchinha para tomar a segunda dose da vacina. Vamos ver na matéria. Olha a dona Ivete aí, gente! Você pensa que a vacina é água? A vacina não é água, não.
A vacina vem do frasco e a água vem do ribeirão. Ainda em clima de carnaval, a compositora Dona Ivete, de 79 anos, fez essa marchinha para a chegada da segunda dose da vacina. Abre alas que eu vou me vacinar. Aí agora eu estou realizada, porque eu sei que essa gripe vai passar longe de mim. Dona Ivete é uma das idosas que vive nessa instituição de longa permanência que fica em São Diogo 1, na Serra. Aqui, os idosos foram vacinados com a primeira dose em janeiro e hoje receberam a segunda dose da vacina. Dona Elba também mora aqui. O vestido foi escolhido especialmente para essa data. O sorriso não esconde a felicidade em estar vacinada. Muito feliz. 252 idosos que vivem em 17 instituições de longa permanência aqui na Serra serão vacinados com a segunda dose do imunizante nos próximos dias. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão até as instituições para vacinar. 341 profissionais da saúde que trabalham nessas instituições também serão vacinados com a segunda dose. O município da Serra, ele começa hoje a vacinar todas aquelas pessoas que receberam a primeira dose. Então, todos os idosos que estão em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, né, que atuam nessas instituições, as pessoas acima de 18 anos de residências inclusivas, que são as pessoas com deficiência, e aqueles trabalhadores que estão na linha de frente do Covid. Das mais de 20 mil doses recebidas pelo município da Serra até agora, pelo menos 5 mil são para a segunda dose da vacinação. Além disso, na última semana, o município ampliou a faixa etária de vacinação com a primeira dose para os idosos acima de 85 anos, um grupo de cerca de 3 mil idosos. Para esse grupo, foram destinadas aproximadamente 800 doses da vacina. O município aguarda a chegada de nova remessa do governo do estado. Nos próximos lotes, iremos preservar um percentual de 5% das doses para seguir vacinando trabalhadores da saúde e iremos destinar 95% da população idosa do nosso estado. Gente, fala a verdade, se não é uma fofa a Dona Ivete que vocês viram aí, que finalmente foi imunizada com a segunda dose da vacina, então está protegida, né, contra a Covid-19. Agora, além do município da Serra, como eu vinha dizendo, outros municípios também deram início à vacinação com a segunda dose, viu, em idosos de instituições de longa permanência e também em profissionais da saúde que atuam na linha de frente. A repórter Manuela Machado acompanhou o primeiro dia da vacinação com a segunda dose no município de Cariacica e ela preparou uma matéria para a gente. Vamos ver. Idosos que vivem na instituição de longa permanência, a Vedalma, em Cariacica Sede, receberam a segunda dose da vacina. Aí pelo menos a gente acho que já está mais livre, né? Agora espero que chegue para os outros também, né? Vitória e Cariacica foram os municípios que iniciaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E nesta quinta-feira, os municípios de Vitória, Vila Velha e Viana também iniciam a segunda aplicação. O grupo tomou a primeira dose no início de janeiro, que é o grupo prioritário, que são idosos que estão internados ou estão em alguma instituição e também os profissionais da saúde. Em Cariacica, cerca de 2.500 pessoas fazem parte do grupo prioritário. A partir dessa semana e ao longo da semana que vem, estaremos imunizando com a segunda dose os idosos institucionalizados e profissionais da linha de frente. As vacinas nos idosos acima de 85 anos continuam no município. Os idosos com 85 ou mais começaram a ser imunizados no sábado e continuam na quinta e na sexta-feira com agendamento online. Vão ser imunizados na Unidade Básica de Saúde de Santa Fé, São Francisco, Cariacica Sede e Flechal 2. Imunizados e agora ansiosos em receber as visitas. Seu Itamar mostra a foto com a filha. Há quase um ano, ele não tem contato físico com ela e os netos, só por videochamada no celular. É maravilhoso porque, além da gente ficar imune, eu vou poder receber as minhas visitas dos meus parentes, que eu tenho um tempão que eu não vejo minha filha, minha neta, meu neto, meu genro. Nossa Senhora, já não tem vezes que eu perco até o sono. Seu Itamar, mas ainda é preciso esperar um pouco mais. Muito importante que você compareça para a segunda dose, principalmente a Coronavac,
ela só tem a eficácia com as 2 doses. E a gente precisa, depois de tomar a segunda dose, ainda esperar aí uns 15 dias, né, no mínimo 15 dias, para o organismo ter aquele treinamento do nosso sistema imunológico e conseguir, então, te proteger. Então, nesse tempo, precisa ainda continuar com todas as medidas de prevenção, tomando todos os cuidados, né, até que um número grande de pessoas estejam vacinadas. A gente entende a saudade aí, né, do seu Itamar em rever os familiares e daqui a pouquinho, com certeza, ele vai poder fazer isso, rever, né, e matar a saudade dos familiares dele. Bom, para a gente continuar falando sobre vacinação, aqui ao meu lado eu estou com o subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin. Subsecretário, muito boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. E vamos começar falando então sobre a vacinação, subsecretário. Nós mostramos aí nas 2 matérias, né, municípios que já iniciaram a vacinação com a segunda dose em idosos de instituições de longa permanência e nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente, né, pessoas que tomaram a primeira dose em janeiro. Sabemos também que municípios começaram a imunizar a faixa etária de 85 a 89 anos, mas que infelizmente ainda não tem dose para vacinar todo mundo dessa faixa etária, né? Então, a gente já tem um prazo quando chega uma nova remessa. Mais uma vez, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde a quem nos assiste. Na verdade, nós fizemos uma programação muito bem planejada, sempre garantindo a segunda dose das pessoas que tomaram a primeira, os idosos em asilo, a população indígena, as pessoas com deficiência grave e também os trabalhadores de saúde. Então, é a hora de tomar a segunda dose. Todo mundo precisa tomar a segunda dose para que se tenha a garantia do efeito da vacina. A primeira dose sensibiliza o corpo, ativa a resposta do nosso corpo e a segunda dose confirma essa resposta. Então, é necessário a segunda dose. Alguns municípios já vacinam também pessoas contra a Covid acima de 85 anos. Temos uma programação que o município deve fazer isso quando atingir 90% da outra faixa etária e estamos liberando, a partir de hoje, mais doses para essa população de 85 anos. Porque aí sim, respondendo a sua pergunta, está previsto para a próxima semana uma nova remessa de vacinas pelo Ministério da Saúde. Aquelas doses, então, são especialmente para as pessoas acima de 85 anos e uma parte menor para os profissionais de saúde. Nós estamos antecipando a reserva da segunda dose que temos aqui na Secretaria Estadual de Saúde, para que os municípios, neste final de semana, já possam iniciar a vacinação, aqueles que ainda não estão fazendo, da população acima de 85 anos, e na semana que vem, quando chegam essas novas doses, a gente repõe a reserva da segunda dose que está sob a nossa guarda. Reblin, é possível falar em uma maior ampliação, como, por exemplo, a faixa etária a partir de 80 anos, ainda neste mês de fevereiro? Nós acreditamos, diante da programação que o Ministério divulgou ontem, o ministro fez uma entrevista, que nós podemos sim pensar ainda em fevereiro na população acima de 80 anos de idade. Vai depender do número de doses que vamos receber agora, na próxima semana, e da outra remessa que ainda está prevista para o mês de fevereiro. São previstas 2 remessas. Dependendo do número de doses que forem encaminhadas, nós podemos sim iniciar ainda em fevereiro a vacina de 80 anos e mais. Só para a gente fechar essa parte, então, da ampliação da vacinação, nós temos pessoas também acima de 60 anos, né? Pessoas, inclusive, muitos trabalham ainda, né? Estão no mercado de trabalho. Essas pessoas acima de 60 anos, tem alguma previsão também, por exemplo, para o mês de março? Nós trabalhamos com essa expectativa. Nós temos uma grande capacidade vacinal. O Espírito Santo pode vacinar 1 milhão de pessoas por mês. Então, é muito alta a nossa capacidade. E se as doses chegarem no cronograma previsto, é possível que no mês de fevereiro a gente ainda possa vacinar a população com mais de 60 anos. Notícia boa, né? Bruna, Luciano? Exatamente, né, Vanessinha? Só para pegar o gancho ainda da vacinação, da segunda dose, né, dessa segunda etapa. Então, subsecretário, só para a gente reforçar, essas novas doses, né, chegarão a partir da próxima semana. E como é que esse trabalho vai ser coordenado aí no estado todo, para quem precisa, para os públicos de referência? Como é que vai ser?
Então, quando a vacina chega, ela é recebida aqui na nossa central. Nós temos uma central de imunobiológica chamada Rede de Frio. Ela é recebida, verificada, conferida, registrada a sua entrada e imediatamente nós distribuímos para as regionais. O Espírito Santo tem 3 regionais no interior e a sede da regional da metropolitana é aqui mesmo na nossa rede de frio. Estas regionais distribuem para os municípios, com base nos cálculos que o próprio Ministério realiza. O Ministério realiza um cálculo em função do IBGE, das projeções do IBGE e também do número de pessoas que tomaram a vacina contra a gripe nos anos anteriores. Então, para que a gente possa ir ajustando essa população, essas 2 projeções do IBGE e dos vacinados contra a gripe são utilizadas e esta quantidade de doses distribuída a cada cidade. Bom, o subsecretário Reblin já até adiantou, né, subsecretário, que ontem o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deu uma entrevista, falou sobre essa questão da vacinação e o nosso governador do estado, Renato Casagrande, teve uma reunião com o ministro da Saúde e falou como foi essa reunião. Vamos ver o que disse o governador. O ministro apresentou um conjunto de informações tratando da distribuição de vacinas a cada mês. Por exemplo, em janeiro foram distribuídas para o Brasil todo 10.700.000 doses. Em fevereiro serão 11.300.000 doses. Algumas chegaram, mas a grande maioria vai chegar ainda até o final de fevereiro. Março, 46 milhões, abril, 57 milhões, maio, 46 milhões, junho, 42 milhões de vacinas. E até o final do ano tem uma previsão para que a gente possa, de fato, ter vacina para vacinarmos todos os brasileiros e todos os capixabas. A expectativa é boa, a gente espera também que até o final do ano, né, subsecretário, a população esteja de fato toda vacinada, não só a população capixaba, como também a população do Brasil. Agora, gente, nós estamos falando sobre vacinação e, infelizmente, em Rio Bananal, no norte do estado, o município perdeu todas as 133 doses da vacina, porque a rede elétrica teria caído no prédio onde essas vacinas estavam armazenadas. Inclusive, o município tem uma suspeita, né, de que isso tenha sido um ato de vandalismo, de que alguém possa ter desligado a energia do local onde essas vacinas estavam sendo armazenadas e, por isso, então, perdeu-se todas as 133 doses das vacinas no norte do estado, em Rio Bananal. Subsecretário, falando sobre essa questão, né, infelizmente, das vacinas que foram perdidas, a Secretaria de Estado da Saúde já tem conhecimento? Essas vacinas serão repostas lá no município? Em primeiro lugar, é necessário que cada local que guarda vacina, seja no município, na nossa regional, na nossa central, adote todas as medidas de segurança, seja em relação aos equipamentos que conservam as vacinas, refrigeradores, outros equipamentos mais diferenciados, onde nós precisamos verificar a temperatura periodicamente dessas vacinas, seja com a segurança do prédio. Então, é importante que a gente tenha vigilância 24 horas nesses locais para evitar qualquer acesso de pessoa não autorizada que possa, por alguma razão, cometer algum ato não adequado, né, de furto, de desligamento da rede elétrica. Isso é responsabilidade de todos nós que somos gestores, que temos sob a nossa guarda este insumo, ainda mais neste momento tão difícil, dramático da humanidade, essa vacina que vai nos salvar da pandemia. Em segundo lugar, sim, nós temos de cada remessa que nos é enviada pelo Ministério uma pequena reserva técnica para eventualidades. Então, as doses correspondentes ao número de doses que lá foram perdidas já estão a caminhos para ser repostas. E, obviamente, que, em decorrência disso tudo, serão abertas verificações administrativas por parte da Secretaria e também o próprio Ministério se encarrega de verificar administrativamente a ocorrência. Subsecretário Luiz Carlos Reblin, muito obrigada. A Bruna tem uma pergunta? Eu tenho Pode uma falar, perguntinha Bruna. aqui do estúdio para o subsecretário. Boa tarde para o senhor, Reblin.
A gente viu esse problema em Rio Boa Bananal, tarde. também acompanhamos problemas na refrigeração no município de Vila Velha. Gostaria que o senhor, então, deixasse um recado para a população capixaba sobre a segurança das doses que estão sendo aplicadas. Como é que a gente pode tranquilizar quem está em casa de que a vacina que está recebendo não é uma vacina comprometida? Então, essas equipes do sistema de saúde brasileiro têm uma alta capacidade, porque são muito bem treinados. Os nossos equipamentos são equipamentos que têm condição de armazenar adequadamente a vacina e tem um protocolo muito rígido de monitoramento e acompanhamento das temperaturas dos equipamentos. Tanto que quando houve o menor sinal, tanto em Vila Velha quanto agora em Rio Bananal, imediatamente essas vacinas foram retiradas e não serão utilizadas. Então, a população deve e pode procurar as unidades de saúde com a maior tranquilidade, porque todas as vacinas aplicadas, elas têm a segurança necessária para fazer o efeito de proteger você contra essa doença. Bom, agora sim, então, agradeço muito a sua participação aqui no Tribuna Notícias Primeira Edição, o subsecretário Luiz Carlos Reblin, dando um panorama da vacinação aqui no Espírito Santo, falando sobre a expectativa da chegada de novas remessas. Hoje, o Estado já está repassando aos municípios vacinas para os idosos acima de 85 anos, para aplicação da segunda dose da vacina também. Na próxima semana, chega uma nova remessa para dar continuidade, então, a essa ampliação da vacinação e a nossa expectativa, né, como o subsecretário disse, é de que cada vez mais a vacinação seja ampliada aqui no estado, quem sabe até pessoas acima de 60 anos possam ser vacinadas já no mês de março. Então essa é a nossa expectativa. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bruna, Luciano. Puxa, é isso que a gente espera mesmo, né? Com certeza, é o que todo mundo quer. Obrigado, Vanessinha, obrigado, subsecretário Luiz Carlos Reblin, né, pelo espaço e pelas palavras também, né? Obrigada, bom trabalho para vocês. Olha só, agora a gente fala de uma tentativa de assassinato em Cariacica. Um pedreiro foi esfaqueado quando saía para trabalhar. Pois é, gente, o suspeito desse crime é o ex-marido da namorada da vítima. Ele não aceita o fim do relacionamento. O crime aconteceu cedo no bairro Prolá, em Cariacica Sede. Era por volta de 5 horas da madrugada, quando o ajudante de pedreiro de 47 anos saía para trabalhar. Levava esse carrinho de mão com os instrumentos de trabalho. E ao chegar nessa esquina, foi violentamente agredido. Um único golpe. O ajudante de pedreiro de 47 anos foi surpreendido pelo agressor quando já passava aqui pela rua. Ele estava segurando aquele carrinho de mão. Ele teve tempo apenas de colocar o braço na frente, porque o golpe seria para pegar no pescoço. Ferido, com o braço sangrando em um corte profundo, ele seguiu aqui pela rua, a cerca de 100 metros, até chegar até a casa dele e conseguir ajuda de vizinhos. Enquanto isso, o agressor fugia. Acordamos com gritaria de um rapaz pedindo socorro, que tinha tomado uma foiçada, uma facada, que a gente não sabe até hoje, que ele estava muito nervoso para falar. E veio gritando, pedindo ajuda, e quando eu vim aqui fora, um outro vizinho amigo meu já tinha socorrido ele, já tinha botado um pano nele. Foi aí na hora que nós chamamos o SAMU, perdeu muito sangue. Aí o médico do SAMU nos orientou a botar um pano com um procedimento deles para poder estancar o sangue, foi onde que estancou, que ele já estava ficando até amarelo. Pelo que ele falou, foi tentativa de homicídio mesmo. Foi uma tentativa de homicídio, que ele já estava recebendo ameaças. O autor do crime é o ex-marido da atual companheira dele, de 58 anos de idade. A mulher conta que o relacionamento dos dois durou mais de uma década, mas estava bem desgastado. E mesmo tendo o ex-marido tomado a iniciativa de sair de casa há cerca de 3 meses, ele a ameaçava. Mesmo ele saindo, ele foi morar com uma mulher, só da minha casa morar com outra pessoa. Aí depois ele ficou ligando e ameaçando, falando assim que eu vou te pegar. Você é vagabunda, você é safada. Aí hoje ele cumpriu, né? O que ele fez. Foi covarde. O homem conseguiu fugir, mas os investigadores da DHPP já estão no encalço dele. O criminoso já foi identificado e os investigadores já sabem, inclusive, que ele tem passagem por homicídio e também por ameaças a ex-mulheres. Nessas últimas horas aí, se Deus quiser, a gente vai botar a mão nele. Se ele não se entregar, né, para ser beneficiado por causa da lei. A vítima se encontra bem no hospital, tá? Mas tem uma lesão profunda no braço, com perda de movimento. Mas o que eu queria salientar para vocês é que não é a primeira vez que esse meliante vem cometer esse fato. Ele já tentou contra outras mulheres em Minas Gerais, inclusive essa que ele namorava com ela também
já ameaçou de morte. Pois é, Bruna, Luciano, amigos do TN, boa tarde. Pois então, os investigadores Walter Santana e Alexandre foram atrás do autor. Eles foram buscar este homem que desferiu essa agressão contra o atual namorado da ex-mulher. Só que ele conseguiu fugir. Os investigadores chegaram aí até a casa da irmã, onde o homem estava escondido, mas assim que os investigadores chegaram na porta da frente, ele conseguiu fugir pelo quintal. Eles ainda continuam atrás desse homem de 47 anos de idade e que, de acordo com as informações do próprio investigador, já tem homicídio nas costas e muitas ameaças feitas a ex-mulheres de outros relacionamentos que ele teve. De acordo com os investigadores com quem eu conversei agora há pouco, vai ser uma questão de tempo pegar este homem e fazer justiça, já que ele próprio, como disse a vítima e ameaçada, a ex-esposa dele, foi quem tomou a iniciativa de sair de casa, de morar com uma outra pessoa, mas mesmo longe da ex-companheira, não a deixava em paz. Esse homem teria ficado de tocaia durante toda a noite, esperando o momento do namorado da esposa sair de casa para cometer esse crime. Agora, aconteceu um outro fato também envolvendo uma mulher nesta noite, ali na região do Parque Moscoso, Vila Rubim. Foi um caso em que 3 pessoas sentaram num bar para beber, de acordo com o autor da agressão, eram todos desconhecidos e na hora da saideira deu ruim. O que aconteceu? Vocês vão saber agora, acompanhe aí. Foi ontem à noite, na região da Vila Rubim, que o crime aconteceu. A vítima, um churrasqueiro de 37 anos, saía de um bar no centro da cidade, onde bebia com um casal de irmãos que ele não conhecia. Na saída do bar, o casal roubou o celular dele. Para não ficar no prejuízo, os 3 se envolveram numa briga que não terminou bem. Para se defender, o homem contou para a polícia que ele, que é churrasqueiro, anda sempre com uma faca. E foi com ela que ele tentou separar o casal e impedir o assalto. Pois bem, acabou acertando várias facadas na mulher. Ele contou também que o casal acabou chamando outros colegas moradores de rua que passaram a persegui-lo. Com medo de ser morto, ele veio direto aqui para o DPM que fica na Vila Rubim e contou tudo o que aconteceu para os policiais. Os policiais, então, levaram o homem e a arma que ele usou no crime para a Delegacia Regional de Vitória e passaram a procurar a vítima. Encontraram uma mulher de 28 anos sendo socorrida na Santa Casa de Misericórdia. Ela levou 3 facadas, mas superficiais. Pois é, essa mulher ainda continua internada lá no Hospital Santa Casa de Misericórdia, mesmo aí com essas facadas superficiais, não corre risco de morte. Uma outra atualização de estado de saúde que a gente está trazendo é também sobre um morador de rua que foi eletrocutado ontem quando tentava roubar fios de um poste ali no ponto de ônibus em frente à Universidade Federal do Espírito Santo. Como nós mostramos numa matéria ontem, esse homem, por volta de 3h30 da manhã, subiu no poste, tentou pegar fios, que já é uma coisa bem corriqueira naquela área, e acabou sendo eletrocutado. O estado dele continua sendo grave. Ele está internado no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória e, de acordo com a Prefeitura de Vitória, casos como esse, apesar da Prefeitura investir para evitar, continuam acontecendo e o risco de pessoas virem a sofrer esse tipo de lesão também é extremamente grave. Com relação ainda ao rapaz que foi o ajudante de pedreiro que foi ferido lá em Cariacica Sede, nós tivemos a informação que ele vai passar por cirurgia daqui a pouco porque o corte foi extremamente profundo. Encontra-se no mesmo hospital em que está esse rapaz que foi eletrocutado. Volto com vocês aí no estúdio, Luciano, Bruna. Tá certo, Suzy, obrigada pelas informações quanto à violência, né? Pois é, né? Sempre, né? Todo dia. Não acaba nunca, né? Aí dá trabalho para a polícia e para a Suzy também. Verdade, né? A Suzy tem todas as informações sempre. Olha só, gente, o CREA do Espírito Santo não descarta risco de desabamento de caixa d'água em condomínio da Serra. Segundo os profissionais do Conselho, o reservatório de água apresenta importante deformidade. Ainda durante a vistoria, também foi identificada a existência de um laudo técnico emitido em julho de 2020. O documento já apontava irregularidades como oxidações antes mesmo de vencer a garantia de fabricação dos reservatórios. O condomínio residencial Top Life Serra Cancún
fica em São Diogo, na Serra. E na terça-feira, um amassado apareceu na caixa d'água. Moradores deixaram o local às pressas. Pois é, por meio de nota, a construtora MRV informou que uma empresa fez a perícia na caixa d'água e o laudo fica pronto na próxima semana. Parte da estrutura vai precisar ser reforçada, já que uma intervenção irregular foi feita no local por parte do condomínio. A construtora vai orientar o condomínio em relação à execução correta desse reforço e permanece apoiando no que for necessário. E no próximo bloco você vai ver aqui no TN1, família no crime. Mãe e filho foram presos com drogas e armas em Cariacica. Corpo de jovem é encontrado dentro de valão. Ele teria sido morto após um confronto com traficantes rivais. A gente já volta. 12h29, Suzy já está aparecendo aqui, então a gente continua a nossa ronda policial. Eu volto contigo, Suzy. Pois é, Bruna, nós vamos falar agora sobre um caso que a nossa equipe cobriu no final do mês de janeiro, lá no dia 21, no bairro de Muribeca, em Cariacica, quando um caseiro foi assassinado. E naquela época já se pensava em latrocínio, porque a casa dele estava toda revirada, enfim, um homem que trabalhava ali na roça há cerca de 25 anos. A Polícia Civil agiu rápido e conseguiu identificar e prender os assassinos, que consideravam a vítima um parente. Pode só? Bem, quem fez essa matéria foi o meu colega Yuri Demuné. Vamos dar uma olhada. As duas mulheres saindo da viatura da Força Tática têm 33 e 21 anos de idade. Elas foram presas junto com esse rapaz de 19 anos e mais dois adolescentes de 15 e 16. Eles estavam com uma submetralhadora de fabricação caseira, revólver, simulacro, munição, maconha, cocaína, colete à prova de balas e também material para embalo de entorpecentes. Os 5 suspeitos estavam em uma casa da região conhecida como Buraco do Sapo, em Cariacica, quando a polícia chegou. Era final da tarde desta quarta-feira, quando os policiais da Força Tática faziam um patrulhamento pela região e sentiram um forte cheiro de maconha que vinha de uma casa. Os militares chamaram na residência e, ao ver a polícia, um dos suspeitos correu na tentativa de fugir. Os suspeitos estavam na residência preparando a droga para ser vendida. Eles moravam lá de forma precária e utilizavam a casa para cortar, para esconder armamento, para esconder a droga. A mulher de 33 anos é mãe de um dos adolescentes que também acabou apreendido. Ela é apontada pela polícia como gerente do tráfico de drogas do Buraco do Sapo. Segundo a polícia, a mulher assumiu o cargo depois que o marido dela foi preso há cerca de 2 semanas. Temos informações que o esposo dela foi preso aí 2 semanas atrás e ela assumiu o tráfico, respondendo por ele. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Cariacica. Luciano, Bruna, nós temos uma outra informação que hoje pela manhã foi encontrado, melhor dizendo, um corpo na região de Retiro Saudoso, lá em Cariacica. É mais uma vítima de uma guerra sem noção que acontece naquela área, envolvendo ali os bairros de Aparecida, Santa Rosa, Graúna, Morro do Quiabo, Flechal. O crime aconteceu ontem à noite, mas o corpo da vítima só foi encontrado hoje pela manhã. Vamos acompanhar aí. Dentro do valão, perto da escola do bairro Retiro Saudoso, em Cariacica, moradores encontraram o corpo de um jovem. Estava parcialmente submerso e foi assassinado a tiros. As cápsulas foram encontradas próximas ao corpo, calibres de pistola. Os tiros foram ouvidos ontem por volta das 10h30 da noite. Viaturas da Polícia Militar chegaram até ao local, já marcado por constantes guerras do tráfico. Mas nada foi encontrado. De acordo com alguns comentários, no local, após atirar, os homens fugiram em direção à linha do trem. A Polícia Militar aqui no local conseguiu poucas informações sobre aquilo que aconteceu, porque teria sido ontem por volta de 10h30 da noite. A única coisa que eles conseguiram é saber que esta vítima participaria do tráfico do bairro Santa Rosa, que está em guerra aqui com a Biquinha e com o bairro Aparecida, e que o fato aconteceu por volta de 10h30 da noite, mas o corpo só foi encontrado na manhã de hoje. O rapaz aparenta ter por volta de 21 anos de idade. O corpo de bombeiros estava sendo esperado para fazer a retirada do corpo dele de dentro do valão. Até o momento que a nossa equipe esteve no local,
nenhum familiar apareceu. Pois é, a identificação dele ainda não é oficial. Tem um nome, mas a polícia preferiu não divulgar, até porque precisa de que algum familiar vá até o DML para reconhecer esse corpo. Os moradores disseram que, apesar de ontem, durante aquela chuvarada toda que caiu, assolou aí boa parte da Grande Vitória, como vocês puderam ver agora há pouco, eles ainda tiveram esse problema lá e que foram muitos disparos efetuados naquela região, que tem estado assim sob um barril de pólvora, né? Uma bomba relógio que a qualquer momento pode acontecer algum confronto naquela região. Por enquanto, como nós dissemos, a vítima ainda não foi identificada. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, Suzy. Obrigada aí mais uma vez pelas informações. Agora, uma boa notícia para os moradores de condomínio de Jabaeté, em Vila Velha, que precisou ser interditado por causa do risco de desabamento. Após uma perícia no local, os apartamentos foram finalmente liberados. Pela manhã, uma equipe da Defesa Civil se reuniu com representantes do condomínio para a desinterdição dos blocos de risco. As famílias devem começar a voltar para casa agora à tarde. Após uma avaliação, foi constatado que não há perigo da estrutura desabar. Um dos prédios precisou ser evacuado depois que moradores ouviram estalos e viram rachaduras. Ao todo, 16 famílias que moram no Bloco 13 foram orientadas a deixar os apartamentos na semana passada. No fim de semana, já tinham sido liberados para voltar, mas ouviram novos barulhos e ficaram com medo do retorno. Bom, agora, pelo visto, está tudo certo, né? A Defesa Civil disse que está seguro o local e que todos podem voltar para casa. Quinta-feira, 18 de fevereiro. Veja o que é destaque no Jornal A Tribuna. Municípios vão receber novas doses de vacina a partir de hoje. Na foto principal, fábricas, ferrovia e lojas abrem mais de 2.000 vagas de emprego. Em esportes, Gabigol e Arrascaeta prontos para a decisão. E o cupom para concorrer a camisas oficiais do seu time do coração. Ladrão é espancado por moradores ao roubar celular na Serra. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, Nanda Costa vira caçadora de monstros. Câmara pode decidir hoje se deputado vai ficar preso. E no caderno sobre rodas, usados campeões de vendas. E como vocês viram nos destaques do Jornal A Tribuna, a promoção Camisa 10 já está bombando e você aí de casa não vai querer ficar fora dessa, né, gente? Entre os meses de fevereiro e março, a gente vai sortear 40 camisas oficiais do seu time do coração, como essas daqui, ó. Vamos mostrar? A Lulu tá com a do Palmeiras. Essa aqui é do Palmeiras, eu tô do com Verdão. Do Mengão. Linda demais, são camisas oficiais, né, Luciano? Exatamente. Olha só lindas, que linda, né? no detalhe. Muito legal, ó. Vamos mostrar aqui detalhe aqui, ó. De vários times, linda demais. Essa aqui é do Verdão, que foi pro Mundial há pouco tempo. É verdade. Olha aqui, ó. Opa, essa é a câmera certa. Tava olhando para errada. Tava tão ó. emocionado que tava olhando para a câmera errada. Eu tá aqui, e você. ó, Verdão. Lindas as camisas e podem ser suas, tá, gente? Os cupons são publicados na edição impressa do Jornal A Tribuna de terça-feira a domingo. Pois é, para concorrer você deve recortar o cupom, preencher com as informações solicitadas e responder a pergunta que é super fácil, né? Qual é o jornal que dá a camisa do time oficial do seu time de coração? Essa é fácil, né? Jornal A Tribuna, é claro. Os cupons podem ser depositados em urnas espalhadas por bancas de jornal em vários municípios capixabas. O primeiro sorteio vai acontecer aqui no TN1, próximo dia 24 de fevereiro. Então corra para participar e boa sorte para você. Boa sorte para todo mundo que vai participar. E a seguir, a gente volta a falar sobre o temporal que atingiu o Espírito Santo e causou transtornos de norte a sul do estado. Para hoje, um novo alerta de chuva foi emitido. E a visita de golfinhos ao litoral sul capixaba. Mergulhadores ficaram bem pertinho dos animais. Já já a gente mostra para você. A gente volta a falar sobre a chuva que atinge o Espírito Santo. O temporal que caiu no final da tarde de ontem à noite causou estragos de norte a sul do estado. O nível de alguns rios subiu bastante. Rodovias foram interditadas, árvores caíram,
ruas ficaram alagadas. Na capital, a explosão de um transformador deixou bairros sem energia elétrica. Em toda a Grande Vitória, os raios assustaram a população. A cada segundo, um clarão pôde ser visto no céu. Pois é, eu vi um monte ontem. Contei pelo menos uns 5 lá perto de casa, muita né? coisa. E para hoje, um novo alerta de risco moderado foi emitido para todos os municípios do Espírito Santo. Tem previsão de tempestades acompanhadas de descargas elétricas, vendavais, rajadas de vento forte e acumulados significativos de chuva, além da possibilidade de queda de granizo, hein? Na Grande Vitória, a temperatura mínima gira em torno de 19 graus e a máxima 29 graus. Olha, gente, mergulhadores tiveram uma bela surpresa ao entrarem no mar de Marataízes, no sul do estado. Eles receberam a visita de alguns golfinhos. Coisa fofa, né? Olha só, os animais chegaram bem pertinho da embarcação do grupo de amigos. Estavam em 7. Segundo especialistas, eles seriam da espécie boto cinza e comumente aparecem no litoral sul capixaba. É que os golfinhos se alimentam principalmente de sardinha, corvina e parati. Peixes que aparecem com fartura aqui na região. Segundo os mergulhadores, essa é a segunda vez que eles são agraciados pela visita dos animais, mas dessa vez eles conseguiram gravar e que bom, né? A gente está passando aqui para o pessoal de casa ver também. Lindo! Muito legal. Se vê de novo, grava de novo que a gente mostra de novo. Verdade. E com essa imagem fofinha, como disse minha amiga Bruna, a gente se despede de hoje. Gente, beijo enorme. Até amanhã. Estamos esperando vocês. Combinado? Um abraço. 11h40 não vai perder o horário, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau.